Início, então, a coletiva, lembrando que são perguntas de outros jornalistas. Boa noite, Rogério. Primeira pergunta da Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. O Flamengo apresentou atuações abaixo do esperado nas últimas 2 partidas, com equipes diferentes em campo. Acredita que tem como identificar o que está acontecendo até terça-feira e como você projeta esse jogo que marca a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Vélez? Um jogo importantíssimo, acho que a competição que todo flamenguista, depois de 19, quando venceu pela segunda vez, tem a expectativa de jogar bem, fazer um grande jogo, trazer um bom resultado da Argentina. Sabemos que jogar na Argentina é sempre difícil, né? É sempre complicado. Mas nós estamos recuperando os jogadores, trabalhando bem e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo, um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vasco. Eu acho que o jogo do Vasco, muito atrelado à conquista de domingo, ainda, por mais que o jogador queira e faça o seu melhor, às vezes não está completamente concentrado no jogo. Então nós vamos conseguir fazer um jogo, acredito eu, bem superior ao que foi feito. Esperamos sair de Buenos Aires com a vitória. Pergunta do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, essas últimas 2 atuações do Flamengo, independentemente das escalações, até que ponto te preocupam? O segundo tempo hoje foi, acho que jogamos bem melhor, tivemos mais atitude. Acho que no primeiro tempo muito cabisbaixo, um pouco desanimado, um pouco se ouvia a voz dos jogadores no campo. No intervalo, depois de conversar, os mesmos jogadores voltaram para campo, com exceção do Rodrigo, que sentiu um desconforto na perna, eu não sei se na direita ou na esquerda, e teve que deixar o campo, mas a gente teve uma melhor atitude, conseguimos reagir melhor, jogar melhor o segundo tempo, ser mais perigoso, fazer 2 gols. Poderíamos até ter virado a partida, promovemos alguns garotos da base, o que é importante também, ganhar a primeira experiência. Mateusão com 16 anos hoje fazendo a sua estreia pelo Flamengo. Nós temos que evoluir, temos que jogar mais, independente de ser o time principal, independente de trocar os 22 jogadores, né, de um jogo para outro. O que nós tentamos foi jogar na quinta-feira com um grupo, dar um espaçamento melhor. Nós treinamos hoje à tarde, antes desse jogo, com o grupo principal. E hoje esse grupo veio para o jogo. Acho que tentaram fazer o seu melhor. Vamos tentar desenvolver os 2 times, tanto o time principal quanto esse, tentar fazer com que jogue mais a cada jogo. Pode ser que em determinadas partidas do Campeonato Carioca, como no Volta Redonda, pode ser que a gente repita essa situação como foi a de hoje. No sentido de escalação, espero que não no sentido de apresentação. Pergunta do Fred Huber, do GE. Boa noite, Rogério. O sistema defensivo, tanto contra o Vasco quanto a Portuguesa, deixou a torcida apreensiva. Esses 2 jogos ajudaram a chegar a alguma conclusão do que pretende fazer e melhorar contra o Vélez, especialmente por não poder contar com o Rodrigo Caio? Foram gols distintos, né, nos dois jogos, né? O gol de bola parada que nós sofremos no primeiro jogo contra o Vasco, um gol de contra-ataque depois, já no final do jogo, né? Hoje o time bem posicionado dentro da área, um chute, raríssima felicidade do jogador adversário, da Portuguesa. E depois eu não sei, até agora eu não consegui ver o segundo gol, mas um cruzamento rasteiro que passa por todo mundo dentro da zaga, acaba um bate-rebate sobrando e eles fazem o segundo gol, que é difícil para você retomar o jogo. Acho que a parte boa que fica é não ter se desesperado no segundo tempo e conseguir reagir, mas você não tem a mínima dúvida que eu concordo com vocês, com o torcedor, que nós temos que jogar mais, ter melhores resultados, apresentar um melhor futebol. A gente espera que isso comece já na terça-feira. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Existe alguma relação entre a atuação da derrota para o Vasco e o primeiro tempo desse jogo com a Portuguesa? Não, porque são jogadores completamente distintos, são jogadores totalmente diferentes. Não tem ninguém que começou o jogo do Vasco que tivesse começado o jogo hoje. Eu acho que foi... nós não competimos como deveríamos competir no primeiro tempo, nós não falamos, não nos organizamos dentro do campo, não dividimos como os jogadores da Portuguesa dividiram. Já no segundo tempo o espírito foi outro, a reação veio em função disso também, porque a escalação voltou a mesma, o que mudou foi a atitude no segundo tempo. E as mudanças nós fizemos de acordo com o que a gente tinha hoje no banco de reserva, jogadores mais jovens, jogadores, né, que hoje o caso do Matheus, que foi pela primeira vez que estreou. Nós tivemos o Matheus goleiro também, que foi a primeira vez que ficou no banco pelo Flamengo hoje, ou seja, jogadores de 16, 17, 18 anos que vão entrando e é o que a gente vai tentar fazer essa transição de base para profissional. Pergunta do Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, o Flamengo agora vira a chave para a Libertadores. Sim. O que você destaca como as características mais perigosas do Vélez?
O Vélez é uma equipe interessante de se ver jogar, tem um jogo parecido até com o do Flamengo, uma equipe que sai em linha de 3, independente de jogar com 3 zagueiros ou com o lateral se transformando em terceiro homem, construindo, tem 2 volantes que constroem como a gente, mais ou menos como o Flamengo, característica, né? Volantes que tem boa qualidade técnica, um deles já jogou aqui no Flamengo, inclusive, o Manquede, e é um time rápido na frente, joga com um homem de referência, mais 3 homens que jogam atrás, canhoto do lado direito, um destro do lado esquerdo, costumeiramente, né? Um camisa 10 bem arisco, que cria bastante jogo, é um time técnico, de boa evolução, não é um time tão alto, mas é um time que dentro dos seus domínios, principalmente, deve causar muito incômodo, não é à toa que ocupa a liderança do Campeonato Argentino. A última pergunta é do Jonas Stelman, da Rádio Alternativa Esporte. Boa noite, Rogério. Ultimamente, o setor defensivo do Flamengo tem recebido muitas críticas e hoje novamente foi vazado. O time começou com Gustavo Henrique ao lado do Rodrigo Caio e terminou com Bruno Viana. Você já definiu quem será a dupla de zaga titular do Flamengo para o decorrer da temporada ou sua escolha será de acordo com os próximos adversários? Não, no decorrer da temporada é impossível você definir, né? Porque são muitos jogos, né? Mas nós estamos estudando. Hoje teve o Gustavo que jogou, no jogo passado teve o Bruno Viana que jogou. Rodrigo, infelizmente, está fora, independente do que tenha acontecido hoje, mas ele já não poderia jogar na terça-feira. Foi por isso que nós tentamos fazer essa experiência com os dois, um em cada jogo, né? Para a gente tomar a decisão na segunda-feira, véspera do jogo, para a gente ter uma noção do que a gente vai colocar em campo. Um dos dois vai estar dentro do campo. Muito obrigada.